Isso é podcast Força Comandos número 10. Bem-vindos de volta ao podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre as Forças Especiais do Exército Brasileiro. Então, hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre as Forças Especiais do Exército Brasileiro. Talvez não entre um pouco na parte estrutura sobre dentro do comando do Exército Brasileiro, mas eu vou falar especificamente sobre a atuação, qual é essa função, seleção das Forças Especiais Brasileiras, além da sua parte histórica, é claro, muito reduzida em relação a nomes, em relação a datas exatas, mas é um histórico breve justamente para explicar a unidade. Como eu disse, como eu fiz com o Comanf, no episódio que eu fiz sobre o Comanf, é algo para passar um pouco da estrutura, função, seleção e atuação. Não é algo tão detalhado sobre a unidade, até por motivos óbvios e até também por motivos que não se tem informações tão detalhadas em relação à atuação ou algo do tipo. E em relação à parte histórica, ela não é tão, acho que ela não é tão atraente para fazer um podcast tão gigantesco em relação à parte histórica das forças especiais e das operações especiais dentro do âmbito brasileiro. Se for de interesse de alguém, acho que dá para alguém googar da mesma forma. É quase um lema dentro da página isso, meu. Se você quer saber se é algo específico, Google. Então, voltando completamente para as origens das forças especiais brasileiras, a data que se tem registro de iniciação da parte de operações especiais do Exército Brasileiro foi em 1953, isso logo após a criação dos Special Forces nos Estados Unidos, os Green Berets, lá nos Estados Unidos. Oficiais e sargentos que faziam parte da Brigada Paraquedista, que faziam parte de uma unidade de salvamento da Brigada Paraquedista, com base nessas doutrinas Special Forces que tinha sido criado no ano anterior, eles criaram uma unidade de operações especiais. Então deu início a uma formação especializada no âmbito de operações especiais do Exército Brasileiro. Isso em 1953. Então o primeiro curso de operações especiais que se tem registro dentro do Exército Brasileiro foi em 57. Se deu início em dezembro de 57, se eu não me engano, terminou em meados de março de 58. Esse foi um primeiro curso de operações especiais dentro do Exército Brasileiro, aos moldes dos Special Forces na época. Então, logo depois de toda essa especialização realizada durante todo esse tempo, em meados de 61, então esses oficiais e sargentos com esse curso de operações especiais, eles foram para os Estados Unidos, tiveram a capacidade de observar tanto o treinamento dos Special Forces, as doutrinas dos Special Forces e dos Rangers. Os Rangers naquela época existe como existe até hoje o curso Ranger, mas ainda não existia a elite dos Rangers, que são os caras que atuam como Rangers em desdobramentos fora do país. Esses caras sim fazem parte dos Rangers, que são os 3 batalhões, que são os 75th Rangers, que são os outros 3 batalhões dos Rangers. Que às vezes pode ter um pouco de confusão, principalmente para leigos aqui do Brasil. Há uma diferença entre operadores que atuam como Rangers e, e soldados, sargentos e oficiais que têm o curso Ranger. Há uma grande diferença entre você ter a tab Ranger no seu braço e você fazer parte de um batalhão Ranger. Então você faz parte dos 75th Rangers, são a elite, são os caras que atuam realmente em desdobramento como um batalhão Ranger. Mas voltando um pouco para a formação, depois eles pegaram essas especializações e toda essa adaptação feita pelos Special Forces e pelo curso do Ranger na época, né, na década de 60, década de 50 nos Estados Unidos. Então eles fizeram uma adaptação nas características do curso, justamente por causa do ambiente brasileiro.
É, é lógico, fizeram a adaptação que normalmente é feita em relação a você trazer uma especialização para outro país. Então, em 12 de agosto de 68, então foi criado o destacamento de forças especiais. Ele era subordinado à Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, situado no Rio de Janeiro, como é atualmente. Então, fato que deu início a esse desenvolvimento do emprego, então da doutrina de operações especiais dentro do Exército Brasileiro. Não só de operações especiais, como a doutrina de forças especiais. Então, durante esses 10 anos aí de 61 a quase até 68, então foi desenvolvido, foi melhorado o curso, foi a instrução e o trabalho de especialização foi mais aprimorado. Então, depois desse trabalho árduo, que era que foi determinante para a formação dos cursos, principalmente os pioneiros da época de operações especiais dentro do Exército Brasileiro. Então foi organizado aí em 68 o primeiro curso de ações de comandos e de forças especiais. Isso foi o boom ao início dessa formação especializada de operações especiais dentro do Exército Brasileiro. Logo no final ali da década de 70, por aí, ou no início da década de 70, então esses conflitos militares, eles, durante, ao redor do mundo inteiro, toda a parte de ataque terrorista, Guerra Fria, isso, meu, mostra cada vez mais a tendência gigantesca no emprego de forças especiais dentro do território da América Latina. Então, é, todos esses problemas da época do regime militar, onde tinham guerrilhas comunistas, guerrilha do Araguaia, tinha atentados considerados terroristas na época contra o governo brasileiro. Então foi determinante para a criação do primeiro batalhão de forças especiais. Isso já em 30 de setembro de 83. Em 83 foi fundado então o primeiro batalhão de forças especiais, porém as forças especiais eles já tinham tido seu batismo de fogo durante o confronto lá no Araguaia, durante a guerrilha no Araguaia. Então o seu batismo de fogo das forças especiais do Exército Brasileiro foi na década de 70, aí durante as operações é, contra a Fogueira, acho que era dado o nome, é a Força de Guerrilha do Araguaia, que era chamada essa guerrilha do Araguaia. É, as forças lutaram de 67 a 74, se eu não me engano. Atuaram de 67 a 74 de forma praticamente ininterrupta. Se eu não me engano, foi a única unidade que lutou praticamente de forma ininterrupta durante toda a campanha. Então, em ações de combate ou ações de espionagem, sem o engajamento dos comandos e de forças especiais do Exército, a vitória sobre essa guerrilha aí teria sido muito mais difícil, talvez nem tinha acontecido, já que os militares eram especialistas na parte de contra-guerrilha e isso era algo extremamente novo, principalmente para a parte inimiga. Receber, ter contato com esse tipo de unidade que era contra a guerrilha, principalmente para eles, era algo totalmente novo. Então, esse foi um fator extremamente sério em relação ao batismo de fogo das forças especiais, especificamente aí do Exército Brasileiro. Ah, não se tem registros na década de 80 por aí de confrontos, até porque o país mesmo mesmo assim não se tem o país é um país pacifista, como todos sabem, é um país que não tem guerras com outros países, mas ainda assim tiveram sua atuação em 91 na Operação Traíra, esses guerrilheiros das Farc invadiram o território brasileiro e atacaram um pequeno contingente de fronteira ali do Exército Brasileiro, onde resultou na morte de 3 soldados naquela região. A resposta foi imediata. O Batalhão de Forças Especiais então realizou em conjunto com outras unidades de operações especiais essa retaliação, chamada de Operação Traíra. Resultou na morte aí de 12 guerrilheiros. Há registros de partes que confirmam morte de mais guerrilheiros. Teve inúmeros capturados. A maior parte do armamento e equipamento recuperado desde então
nunca mais se soube uma invasão das Farc em território brasileiro que se tem registro desde 91, e muito menos de ataque a militares brasileiros nem em território brasileiro. Então foi a única e a última vez que pelo menos as Farc resolveu mexer com o exército brasileiro, né, na parte de fronteira. Foi uma ação junto com os comandos e de forças especiais. Há registro de outras unidades de operações especiais, eu não vou dar nomes, mas para não acabar não falando merda, mas eu acredito que pelo menos em registros outras unidades de operações especiais atuaram ali contra esses guerrilheiros das Farc durante essa retaliação da Operação Traíra. Atuaram na MINUSTA sob o comando aí das Nações Unidas. Então, toda a grade de operações especiais, primeiro batalhão de forças especiais, primeiro batalhão de ações de comandos e primeiro batalhão de operações psicológicas, as únicas unidades do exército que foram enviadas justamente para atuar na parte de inteligência, de QRF da ONU e etc. Isso durante a missão na MINUSTA no Haiti, durante toda a campanha do exército brasileiro e das forças militares brasileiras ali no Haiti. Não eram as únicas unidades de operações especiais que atuavam ali, atuaram o Comanche, atuaram até mesmo o Grumec, atuou junto com o Comanche, para SAR e Batalhão de Ações de Comandos e Forças Especiais foram fundamentais aí na participação para tomar Porto Príncipe na época quando o couro comia. Outras atuações mais recentemente, pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Eles participaram recentemente da ocupação do Complexo da Maré. Outras inúmeras operações. Assim, posso dizer tranquilamente, as forças especiais atuam diretamente na atuação contra o tráfico de drogas, na parte de reconhecimento ali em todas as regiões do Rio de Janeiro. Fora incríveis outras atuações ali na parte norte ali, que eu vou falar mais um pouco, detalhando a parte das estruturas aí das forças especiais dentro do Exército Brasileiro. A parte da estrutura aí da organização, pelo menos da parte de operações especiais, só vou deixar um pouco classificado em relação às estruturas. É claro que o podcast é especificamente para falar das forças especiais, mas eu vou passar a estrutura só para ter um pouco de consciência em relação a toda a parte geográfica, onde ficam situadas essas companhias, esses batalhões. Então, o comando de operações especiais, ele fica em Goiânia, a base administrativa também fica lá em Goiânia, o primeiro batalhão de forças especiais também é em Goiânia, que foi mudado do Rio de Janeiro para Goiânia, o primeiro batalhão de ação de comandos é em Goiânia, primeiro batalhão de operações psicológicas, Goiânia, batalhão de apoio às operações especiais, Goiânia, onde normalmente são os cabos comandos e etc, soldados que têm essa formação de comandos, centro de instrução de operações especiais, Niterói, no Rio de Janeiro, a companhia de defesa química, biológica, radionuclear, se não me engano, eu acho que é radiológica, a companhia de defesa química nuclear fica também em Goiânia. A terceira companhia de forças especiais fica lá em Manaus. E o sexto pelotão de polícia do exército fica lá em Goiânia, em Goiás, que também faz parte do comando de operações especiais. E o primeiro batalhão, só lembrando que o primeiro batalhão de forças especiais fica localizado em Goiânia e não mais no Rio de Janeiro. A parte do centro de instrução de operações especiais que fica no Rio de Janeiro. Já falamos um pouco sobre as estruturas das forças especiais. Dentro das forças especiais existe uma unidade chamada DCT, que é o Destacamento Contra Terrorismo. É uma unidade feita exclusivamente por sargentos e oficiais de forças especiais. Antes de falar um pouco sobre essa parte de estrutura, eu vou deixar algo bem claro em relação às diferenças e qual é a atuação das forças especiais dentro de uma situação de conflito. Porque às vezes é confundido as forças especiais se denominando ou se levando a outras unidades, assim. Mas as forças especiais ela se resume a uma função, não é o nome de uma unidade em si. Então é estranho você se referenciar a forças especiais do Brasil, entendeu? É o nome de uma unidade. Acontece muito isso nos Estados Unidos. Às vezes é uma publicação de alguma notícia em relação a isso. Então eles falam Special Forces
da Marinha Americana, entendeu? Tipo, isso não existe. As Forças Especiais são um nome especificamente dado à unidade de Forças Especiais do Exército Americano. Aí aqui no Brasil se encaixa da mesma forma. Então, dentro desse âmbito é que acontece. Dentro do âmbito de operações especiais do Exército Brasileiro, as Forças Especiais são as unidades que têm como objetivo primordial realizar ações de reconhecimento e de ações de caráter sociocultural. Então, dentro desse cenário de conflito de interesse do Exército Brasileiro ou do governo federal, realizando essas ações, então como levantamento de dados por meio de militares infiltrados, levantamento de dados descaracterizados, misturados com guerrilha, misturados com população civil, sendo também inseridos como forças ou grupos opositores, juntando-se também a forças e grupos opositores que ameaçam a segurança do país, disfarçados de integrantes de outras unidades, coisas do tipo. Como objetivo da unidade às vezes é realizar o levantamento de informações justamente para desestabilizar as outras forças. Então, o papel quase principal é justamente trabalhar na parte de desestabilização de outras forças. Então, eles também possuem a função de criar células de resistência dentro e fora do país de origem. Então, eles criam formas de resistência durante um conflito doméstico ou um conflito em outro país, realizam treinamento militar de outros grupos civis ou militares ou paramilitares. As forças especiais, como atuação principal é de ser professor, é uma unidade considerada uma unidade de ensino para outras unidades e tudo mais, é uma das capacidades primordiais em relação a isso. Então, para deixar claro em relação à atuação de forças especiais, então, a metodologia de ensino do Exército Brasileiro, é claro, deixa bem explícito que as ações de comandos e as ações de forças especiais elas são distintas uma da outra. Então, são cursos diferentes, metodologias diferentes. Então, dessa maneira, fica impossibilitado que esses detentores do curso de comandos realizem ações consideradas de forças especiais. Então, sendo necessário o curso de comandos para realizar o curso de forças especiais. Isso é bem claro, acredito, para algumas pessoas. É porque muitas pessoas acabam confundindo o curso de comandos com o curso de forças especiais. Eu já vi muita gente achando que quem é comandos é forças especiais. O que é um erro gigantesco. É algo totalmente diferente uma coisa da outra. Então, não é porque o cara é comandos, ele é forças especiais. Isso é algo totalmente diferente. Se você associa forças especiais, normalmente você associa comandos. O motivo é porque todo operador de forças especiais tem o curso de comandos. Isso é algo claro. Mas a gente deve lembrar também que a divisão de ensino das forças especiais é aplicar a metodologia apenas do Exército Brasileiro. Eu deixo isso claro porque que o ensinamento e o método, a regra, ela é de via geral para outras unidades do mundo. Mas, por exemplo, o Corpo de Fuzileiros Navais, dentro da Marinha do Brasil, CFN. CFN detém uma tropa especial que é o Comandos Anfíbios. Os comandos anfíbios, apesar da unidade possuir o termo comandos, ele não é uma unidade no qual sua atividade tem o fim de ações de comandos. Eles atuam também como ações de comandos, justamente com o auxílio dos caras do Common Fim e tudo mais, do PESP. Mas eles são a metodologia de ensino do CFN, ela não se faz a divisão imposta pelo Exército Brasileiro. Então, sendo assim, os comandos anfíbios também realizam ações de forças especiais. Mesmo seu indicativo mesmo a nomenclatura levando comandos na inicial do nome da unidade, da mesma maneira que a gente pode falar de outras unidades que têm o nome de comandos, tem o Second Command Regiment do Exército Australiano, que apesar de ter o nome comando, ele não se classifica como atividade de ações de comandos, assim, o Comanf, ele atua assim como forças especiais em diferentes formas. Uma ação de forças especiais realizada pelo Comanf, a formação de outros operadores de comandos anfíbios na Namíbia, em ações de forças especiais em área amazônica. Sim, eu não estou falando bosta, isso realmente tem atuação. O Comanf ele realmente atua como forças especiais em diferentes pontos do Brasil, assim como na parte na África. Se
você procurar alguns registros de atuações do Comanf na África em relação a treinamento de outras tropas, você vai procurar bastante dados que o Comanf realizou nessa época. Então são ações consideradas de forças especiais, mesmo não levando indicativo, mesmo levando o início aí de como comandos. Isso que fique bem claro, é para diferenciar um pouco, para deixar um pouco claro a atuação das forças especiais. Até porque a ação de comandos, as ações de comandos em si são operações onde a tropa é habilitada, é, atua geralmente em menor número, atacando das retaguardas do inimigo, ou como o comando sempre diz, das retaguardas profundas do inimigo, por meio de infiltração, seja terrestre, aquática ou aérea, contra valores contra ataques contra inimigos ou contra qualquer tipo de interesse de segurança nacional, seja por valor estratégico, operacional ou valores críticos em ponto de vista tático, seja pelo governo brasileiro, seja por forças amigas. Então, as excursões de comandos são conhecidas pela agressividade, onde na grande maioria das suas ações é em menor número. E as missões de comandos e forças especiais também, elas se diferenciam ainda mais na parte no quesito de duração. Comandos normalmente tem a missão de assalto, que deve ser cumprida o mais rápido possível. Normalmente eles podem manter um tipo de operação por algumas semanas sem apoio ou algo do tipo. Já as forças especiais já é completamente diferente. Forças especiais têm essa capacidade maior de autonomia. Então são operadoras que podem atuar aí por meses e quem sabe até anos sem qualquer tipo de apoio logístico ou algo do tipo. Essa diferencia muito isso das ações de comandos, a atuação de comandos, aliás, a atuação de forças especiais. Em comparativo rápido, eu penso em fazer um podcast relacionado a isso. As forças especiais, a ação de comandos, o Brasil ele tem essa capacidade é difícil você fazer uma comparação entre outras unidades americanas em relação à atuação. Mas a atuação de comandos mais próxima em relação à atuação do 1º Batalhão de Ação de Comandos é justamente parecida com a ação dos 75th Rangers. Os 75th Rangers eles atuam dessa forma, atuam na parte de assalto, de intervenção e de raids em busca de alvos estratégicos ou algo do tipo, que normalmente é igual a essa de ação de comandos que é realizada aqui no Brasil. E as forças especiais do exército americano atuam de forma parecida com as forças especiais aqui do Brasil. Só uma comparação rápida para ter uma noção das suas atuações. As forças especiais eles têm essa capacidade de trabalhar hearts and minds, que eles sempre falam, pelo menos na nomenclatura americana, que eles têm como primordial a atuação da mente. A primeira coisa que eles atuam normalmente é na conquista, na conversa ou na parte de atuação, de interação com o nativo ou algo do tipo. Por isso que o treinamento das forças especiais normalmente ela é constituída mais nessa parte mental. Os seus 6 meses, agora falando um pouco sobre treinamento e seleção, os seus 6 meses de formação durante o curso, então tem toda aquela parte de orientação e navegação, táticas reduzidas, táticas de unidades reduzidas, subversão, que é algo extremamente importante dentro da atuação de forças especiais, guerra convencional, guerra não convencional, parte de línguas algo extremamente importante na atuação de forças especiais, diferencia um pouco da ação de comandos, táticas não convencionais, táticas e convencionais contra a guerrilha, táticas de guerrilha, toda a parte de CQB, CQT, toda atuação na área urbana, planejamento de guerra irregular, planejamento de guerra regular, toda a parte de planejamento de estruturas de guerra, isso que é muito importante. A capacidade psicológica, a capacidade mental de um operador de forças especiais é muito elevada, justamente porque são caras que planejam situações, planejam guerras, planejam combates irregulares, seja em diferentes situações em um determinado país ou um determinado conflito. Parte de segurança VIP, monitoramento, interrogação, resistência à interrogação,
meu, escola de sobrevivência em interrogação, toda essa parte é muito cobrada dentro do curso de forças especiais. Diferente do que as pessoas pensam, às vezes, que o curso de forças especiais é pau pra caralho, diferente do curso de comandos, não é muito assim. Tanto em outros países, assim, tem a sua parte, vou dar um exemplo, no SFIS, que é o treinamento de forças especiais do exército americano, são 6 semanas de pura ralação. Após essas 6 semanas é passado um treino muito mais específico, é algo assim muito mais detalhado, e dentro do curso de forças especiais também é algo muito mais específico. Eu posso te falar aí que 40%, 30% do curso é dado dentro de uma sala de aula com ar-condicionado, algo muito mais específico, algo muito mais detalhado. É lógico, o curso tem sua relação e tem sua cobrança. O número de desligamento dentro não é tão alto, justamente porque os operadores que chegam às forças especiais são caras que, meu, eles querem aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: chegam alguns oficiais e sargentos fazer o curso de forças especiais. Normalmente chegam entre 23 a 24, formam cerca de 16, 17. É uma taxa bem alta, justamente porque é, normalmente eles são desligados, caras que não conseguem atingir o número de pontuações. Eles normalmente não é que pedem para sair, são caras que são desligados durante o curso porque não atingem a capacidade de atuação da tropa. São 6 meses, mas tem o plus de especificações e especializações. Então, após essas especializações, vem a parte de infiltração aquática e subaquática. Depois que terminou esses 6 meses de formação de reforços especiais, então vem infiltração aquática e subaquática. Depois tem a parte aeroterrestre. Então tem a parte aeroterrestre de mestre de salto. Depois tem o salto livre, tem saltos de 12 mil pés, 25 mil pés e 30 mil pés. Saltos, eles passam por nessa parte de Halo e Halo, que é High Altitude Opening e High Altitude and Low Opening, que seria o salto em altitude alta e a abertura do velame em altitude alta, o salto em altitude alta e a abertura de velame em altitude baixa. São saltos extremamente altos, utilizando oxigênio, então são 35 mil pés, 30 mil pés, que é algo bem alto. Logo após faz o curso de mestre de salto, aí então ele termina as suas especializações. É lógico que durante toda a sua carreira como forças especiais tem diferentes formações e diferentes especializações dentro da área de forças especiais. Se destaca outras subunidades dentro das forças especiais que eles se capacitam justamente para poder fazer outras ações. A parte da a parte da estrutura das forças especiais tem como destaque então o DCT. O DCT ele é uma unidade de destacamento contra terrorismo dentro das forças especiais. Ela é exclusivamente voltada a emprego contra terrorismo. É uma unidade exclusivamente feita por sargentos e oficiais de forças especiais que é voltada contra o terrorismo. É uma subunidade dentro de outra unidade. Então é uma elite da elite, por assim dizer. Em termos norte-americanos e em termos da OTAN, é considerado como se fosse uma unidade de Tier 1. Se compara ao DEVGRU, Delta, esse tipo de coisa. É uma unidade especificamente voltada ao contra-terrorismo. Então, eles são exclusivamente por oficiais e sargentos de forças especiais. Tem treinamentos diferenciados na parte de interrogação, prevenção de ataques terroristas, minimização de efeitos durante resgate de reféns, minimização durante ataques terroristas, minimização de efeitos após ataques terroristas, busca, busca, destruição e captura de terroristas. São caras que têm um treinamento diferenciado na parte de invasão, na parte de recuperação de reféns, toda a parte de CQT, CQB, toda a capacidade de infiltração em ambientes tubulares, ambientes confinados e treinamentos urbanos. Os caras se capacitam para isso, são caras extremamente capacitados nessa parte. E então torna uma unidade única em relação ao contra-terrorismo no Brasil, e eles atuam especificamente nessa parte. Outra subunidade, que na verdade é a companhia, é a Força 3. A Força 3 ela foi criada em 2001 com o objetivo de ter uma força de operações especiais ali na área da Amazônia, justamente para poder fornecer essa capacidade de operações especiais naquela região. É uma unidade extremamente atuante
dentro da área de operações especiais no Brasil, por assim dizer. Então eles atuam de forma extrema. Tem uma área, quando o operador de forças especiais chega lá, ele passa por um nivelamento. Então são 3 semanas de nivelamento. Tem um módulo de tiro de 3 semanas, que são de 2.000 disparos, mais ou menos. Então ele se especializa a atuar como forças especiais naquela região. Tem a capacidade do módulo aéreo e terrestre, que estão por meio de asa fixa e de asas rotativas. A infiltração naquela região é muito difícil por ser uma área de mata amazônica. Então ele se especializa em saltos naquela região, saltos de paraquedas. Se especializa na parte de asas rotativas. Então o Fast Hope, o Hellocast, tudo isso é mais especializado, mais específico para aquela região. E então ele acaba tendo esse nivelamento com o resto da tropa de forças especiais que atuam ali na Força 3. Então o adestramento naquele ambiente, por ser um ambiente de selva, é extremamente diferente. Além também que tem que ter um conhecimento cultural da região, toda a parte sociocultural que é necessário para a atuação de forças especiais ali naquela região. As missões naquela região da Força 3, eles atuam bastante com outras agências federais e agências estaduais na preservação de meio ambiente, na preservação da parte indígena. Então, a missão normalmente das forças especiais ali, na grande maioria, é de reconhecimento, é de recon, né? Se você buscar na parte de toda a parte de dados geológicos, dados geográficos, dados meteorológicos, muito isso se deve às forças especiais que atuaram lá em cima. Parte da geografia de mapeamento ali para cima foi feita por forças especiais juntamente com alguns do governo. Então são caras que são responsáveis justamente por essa parte, que atuaram juntamente. Foram para o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Foram as forças especiais que ajudaram ali nesse mapeamento, na nivelação, na medição de altura. As forças especiais auxiliaram ali esses órgãos governamentais a classificar o Pico da Neblina ali naquela região. Então eles atuam bastante nessa parte de mapeamento geográfico junto com outros órgãos do governo. Atuam, já falando um pouco sobre os órgãos do governo, eles atuam muito com o IBAMA na preservação do meio ambiente, justamente nessa parte contra garimpeiros, contra tráfico de animais. Atuam na parte humanitária, juntamente com a FUNAI. Então eles têm essa parte sociocultural, onde que vão para áreas indígenas, poder prestar ajuda à saúde, ajuda humanitária, deliverando cargas de medicamento, via paraquedas, algo do tipo. Tudo isso juntamente atuando com a FUNAI ou com qualquer outra cruz, seja Cruz Vermelha ou qualquer tipo de outra agência que presta esses tipos de serviços na parte sociocultural humanitária daquela região. A parte então tem essa parte indígena, tem a preservação do meio ambiente, a parte de preparo especial do estrangeiro, muitos caras de outras unidades de operações especiais que vão para a Força 3 para ter um treinamento específico nessa área. Eles recebem treinamento da Força 3, então SEALs, Special Forces, SIS, o GROM da Polônia já esteve ali também, já atuou bastante com as forças especiais ali em treinamento, SISR e outras infinitas unidades que vão para lá, forças canadenses, forças italianas, forças especiais francesas atuam bastante ali na parte de treinamento juntamente com a Força 3. Tem esse destaque da Força 3 justamente por ser uma unidade de ensino também, na parte de estágio de caçador para a unidade de infantaria comum ali do Comando Militar do Norte é passado ali na Força 3. Então o estágio de caçador durante o curso de comandos que se passa em vários lugares do Brasil, na região de Caatinga, região de montanha, região de selva. Quando chega à região de selva, a Força 3 então dá auxílio ao curso de comandos durante a passagem do curso de 10 dias ali naquela região. Então eles recebem o curso de comandos ali durante esses 10 dias e assim eles atuam como na parte de ensino, na parte de reconhecimento. É uma unidade, ela é muito reconhecida na relação a operações especiais por ser extremamente atuante dentro do território brasileiro. Atuam bastante, assim, é algo assim que já vi oficiais dizerem que realmente
É uma unidade que é extremamente atuante, é uma das unidades mais atuantes na parte de operações especiais do Exército Brasileiro, é ali na Força 3. Na parte de estrutura das Forças Especiais, somente na formação do DOFESP, desse destacamento de operações de forças especiais, normalmente ela é formada por 12 militares, então são 4 oficiais e 8 sargentos. O primeiro oficial é o comando, o segundo oficial, então, é o subcomando, subcomandante ele é responsável pela parte de suprimentos, na parte de suprimentos, na parte de logística. Oficial de operações, o oficial de operações ele é responsável justamente pelo que o nome já diz, ele é oficial da operação. Tem um oficial de inteligência. O oficial de inteligência ele é responsável ali pelas condições meteorológicas, os dados do local, os dados da operação, os dados seja da força inimiga, da força opositora que vai ser enfrentado, dados de navegação, mapeamento, todo esse tipo de coisa. E depois vem todos os sargentos. Esses sargentos têm o sargento especializado em demolição, o sargento especializado na saúde, sargento de comunicação. O sargento de saúde, em termos brasileiros, é o sargento especializado na parte de paramédico. Então, é um sargento especializado em resgate, na parte de primeiros socorros e tudo mais. Então, normalmente, aqui é considerado como sargento de saúde. Também tem o sargento de armas, que é o sargento que tem especialização em diferentes tipos de armamentos dentro do comando dentro do FESP. E é lógico que, dependendo da atuação, às vezes eles atuam juntamente com outras forças de operações especiais de outras forças armadas. Podem atuar com Paraçar, ou atuar com comandos anfíbios, ou até mesmo com o Grumec, o que é bem raro. Bom, basicamente, essa parte estrutural e a parte de atuação de forças especiais é isso. Não se tem muito a ser falado, não se tem muito a ser acrescentado. Justamente na parte da Força 3 e na atuações na área do Rio de Janeiro, é uma unidade extremamente atuante. São caras que realmente são silent professionals mesmo, são profissionais silenciosos ao nível extremo. Não se vê muito, não se sabe muito, e o que se sabe às vezes é falso. Atuam de verdade. É uma unidade extremamente atuante no território brasileiro. São caras que muitas vezes a gente não ouve falar sobre a atuação deles assim diretamente, não são tão noticiados justamente pela capacidade que eles têm em operar de forma silenciosa, o que, o que deixa essa imagem de ser uma tropa extremamente bem adestrada, extremamente bem profissional, justamente por operarem nas sombras totalmente e sempre estarem sendo silenciosos. Não são caras que estão ali por embuste ou ali para mostrar qualquer tipo de demonstração à toa de sua função, ou o que eles deixam, fazem ou o que vão fazer. E isso é de ser respeitado. Como a gente sempre comenta na página, tipo, algo a ser respeitado é aquele operador que é e não parece ser. É ser e não parecer. Isso é o mais importante, pelo menos o que eu acho e a opinião que eu divido com outras pessoas. O mais importante é exatamente isso. Quando a gente preza esse negócio que a gente sempre fala em ser um profissional silencioso, não é à toa. A gente não fala porque a gente acha bonito. É algo a ser respeitado, é algo a ser admirado. Você ser e não parecer. Não ficar se forçando em redes sociais, não ficar fazendo qualquer tipo de canal falando que você é tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa. E porque a gente tem falta disso, a gente tem falta de informações claras, informações específicas, porque um pouco desvinculando um pouco do nosso assunto, mas é muito difícil hoje em dia você achar informações plausíveis de pessoas que realmente querem fazer parte de outras unidades, entendeu? Pessoas que ajudam na forma de mindset, mentalidade, na parte física, na parte de suporte emocional, para pessoas que realmente querem fazer parte de unidades, tanto de unidade de operações especiais, como querem entrar para a área de segurança pública ou para a área das Forças Armadas. E quando se aparecem pessoas que têm essa capacidade de ajudar outras pessoas, é alguém que quer tá em busca de dinheiro, tá em busca de seguidores no Instagram, seguidores no Facebook. E isso é meio lamentável, pelo menos na cena, nessa comunidade
forças armadas e comunidade de forças de segurança aí do Brasil. Então, pessoas que operam de formas extremas, em níveis extremos, e mantêm em silêncio, mantêm o seu nível de atuação em silêncio, é de ser admirado. E operadores de forças especiais do Exército Brasileiro são caras que realmente são reais nessa situação. Meu, foi um podcast breve em relação às estruturas das forças especiais do EB. Não é nada especial, não é nada assim, nenhuma inside information em algo assim extremamente secreto. Tipo, qualquer tipo de informação que eu disse aqui você pode achar na internet. Alguns dados a gente acabou coletando de uma galera que passou pra gente, outros dados a gente achou na internet também. Muita coisa foi deixada de ser dita, como as partes de estrutura de batalhões e tudo mais, como a ação de comandos, ações psicológicas e tudo mais, outras partes de estruturas aí que formam o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Mas especificamente a gente queria falar um pouco sobre a atuação de forças especiais, qual é a função da unidade e qual é a função da unidade especificamente aqui no Brasil. Para a gente cobrir só essa parte é o suficiente e pelo menos trazer um pouco de conhecimento nessa área aí para os ouvintes e para a galera que está conhecendo o podcast. Gente, basicamente é isso. Vamos ver como vai lançar o próximo podcast. Eu disse na última 2 semanas atrás que ia ser mais rápido. Relativamente foi, até que eu arrumei um tempo, tanto que eu tô gravando de madrugada. Mas vamos ver. O próximo episódio já tem pauta e eu vou torcer que na próxima semana saia alguma coisa e tenha mais um podcast aí. Esse é o podcast número 10. Estamos procurando por patrocinadores do podcast. Quem tem algum tipo de marca, de equipamento ou qualquer tipo de coisa na área de bushcraft, na área de camping, a gente está pensando em trazer mais essa área para o podcast, na parte de camping, bushcraft, trilhas e etc, que é a área de sobrevivencialismo, EDC e tudo mais. A gente vai tentar desvincular um pouco da parte de operações especiais a partir de agora. Lógico que vai ser muito bem-vinda se tiverem sugestões aí, qualquer tipo de unidade que vocês querem falar sobre, se querem que seja dito, querem que uma pesquisa seja feita em relação à unidade, escrevam aí nos comentários, mandem no Facebook, mandem no Instagram, mandem no YouTube lá, escrevam nos comentários, a gente lê praticamente tudo, nada passado. Às vezes você vê que alguma coisa não foi respondida porque, é simplesmente ignorado porque não vale a pena. Mas, normalmente a gente lê tudo. Entre em contato com a página em qualquer mídia. Se você entrar em contato, provavelmente você vai ser respondido. Então pode entrar em contato. Sugestões, correções e sugestões de pautas. Você que tem algum interesse em participar do podcast, tem um assunto relevante, tem uma dicção melhor que a minha, porque a minha, como vocês podem perceber, a minha dicção é péssima, e querem participar do podcast, querem conversar sobre algo específico, tanto na área de operações especiais como na área de mobilidade, na área de sobrevivencialismo, EDC, APH tático, primeiros socorros, bushcraft, camping, trilhas, entre em contato com a gente, não tenham medo, é a plataforma bem simples, então se vocês querem participar, só dá um toque na gente no Instagram, no Facebook e é isso, tamo junto. Obrigado por mais paciência, obrigado por mais um episódio, basicamente é isso, fiquem salvos, minha dicção já cagando. Fiquem salvos, fiquem alertas e é isso.